Olá, eu sou a Erika Lima e hoje no nosso debate político a gente tem aqui um assessor de investimento. A gente vai falar sobre o panorama econômico e eu acho que é importante ter a presença de um especialista dessa área e hoje a gente tem o Vitor Nunes. Eu agradeço muito sua presença, eu acredito que esse tema que a gente vai discutir hoje, ele é muito relevante, não só aqui no estado do Amazonas, mas em todo o Brasil. As pessoas que acompanham o Convergente querem ficar por dentro de tudo que é sobre economia. A gente está passando por momentos difíceis, carga de tributações extremamente alta, incertezas do cenário econômico, e economia tem tudo a ver com política. Então, seja bem-vindo no Convergente. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre você, né, a sua trajetória, para as pessoas conhecerem um pouco quem é o Vitor, né, assessor de investimento. Perfeito, obrigado, Erika, pelo espaço. Então vou falar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho do nosso trabalho de assessoria de investimento, e daí a gente pode falar aí um pouco de cenário macro, para onde vai a inflação, câmbio, e infelizmente a política está ligada com a economia, tá? E em países mais desenvolvidos a gente não tem tanta relação assim, né? As coisas elas meio que andam separadas, mas tá? No Brasil a gente tem aí uma correlação muito grande de política com a economia, né? Então todo mês a gente vê alguma notícia relacionada ao governo querendo mexer na política de preço da Petrobras, ou então se posicionar em algum determinado segmento. Então isso prejudica até alguns movimentos, né, de investidores internacionais para que entrem aqui e o mercado fique mais maduro, né? Mas acredito que a gente está indo num caminho bem interessante, tá, de alguns anos para cá, em termos de deixar o nosso mercado financeiro mais robusto, tá, e mais transparente, por assim dizer. Então, bom, nosso escritório aqui em Manaus, né, ele já atua desde 2015, tá? E a gente fez uma fusão bem importante com o escritório de assessoria de investimentos em 2019, tá? E aí mudamos a nossa matriz para Balneário Camboriú, tá? Então o nosso escritório ele era ligado a uma corretora de investimentos e de um ano para cá o nosso escritório foi comprado por um banco de investimentos, o maior banco de investimentos da América Latina, tá? Então nosso negócio tomou um porte absurdo, tá? Hoje a gente tem sob custódia, sob assessoria, 10 bi, tá, de reais, tá? Então um valor bem expressivo, né? Aqui em Manaus é uma praça muito boa, né? Então hoje eu coordeno a equipe aqui de Manaus e a gente faz todo esse trabalho de levar o mercado financeiro às pessoas, né? E muita gente acha que o nosso trabalho está muito ligado à Bolsa de Valores. Na realidade, isso é apenas 20% dentro do que a gente trabalha. O que a gente faz, toda a parte de otimização de portfólio, tá? Para quem tem o seu recurso ali aplicado na poupança ou em produtos, né, mais tradicionais do banco, a gente tenta fazer essa otimização dentro do perfil do cliente. A gente também consegue atuar concedendo linhas de crédito para situações específicas. A gente atua com o câmbio, então a gente tem clientes importadores, exportadores, e a gente também faz alinhado a isso toda a parte de assessoria de investimentos para linkar ali o perfil, tá, a um produto mais adequado ao cliente, né? Então a bolsa, tá, ela pode se encaixar aí, tá, quando a gente fala de perfil, né? Então e acima de tudo a gente tem que estar por dentro, né, de tudo que está acontecendo para poder posicionar as carteiras, né, para que a gente consiga extrair o máximo de valor, né, seja num momento muito bom, tá, da economia, seja num momento ruim, né? Então a gente sempre movimenta bastante as carteiras nesse sentido para tentar ali, proteger ao máximo o capital dos nossos clientes. Eu achei bem interessante você trazer esse contraponto, né, falando sobre a questão da economia e que ela está intrinsecamente ligada ao contexto político no modelo, né, econômico de desenvolvimento aqui do Brasil, que em outros países é diferente. Sim. Mas aqui no Brasil o que define muitas vezes o preço do pão de cada dia, né, aquele cafezinho é a política. E para a gente já começar a entender um pouco mais sobre isso, eu estava acompanhando esse cenário econômico e aí já coloco de cara aqui para você ir respondendo para a gente, né? A gente está ainda no período pandêmico. Muitas das situações hoje são justificadas por conta da pandemia, mas bem antes disso, a gente viveu um cenário completamente
extremamente polarizado. A gente vem de uma eleição onde o Brasil ele passou por um processo de decepção, né? Com vários escândalos de corrupção, e isso interfere diretamente na economia. E a gente vê que grande parte, ou acredito que boa parte, são poucos os partidos, tanto de esquerda quanto de direita, que não estão envolvidos com corrupção. A gente acompanhou isso, são bancos de dados, por exemplo, que estava disponível pela Operação Lava Jato. Eu não sei se ainda está disponível, tinha até um gráfico demonstrando, né, o envolvimento desses partidos. O que eu quero entender com isso, né? Nesse contexto que a gente já está em um outro contexto político, a direita ela assumiu hoje, né, o direcionamento do nosso país. E aí a gente pegou essa porrada da pandemia. Como é que está hoje, né, o contexto do cenário nacional e local, trazendo essa comparação a respeito da economia? A gente tem esperança, o negócio vai melhorar ou as coisas vão piorar? Vamos lá, então a gente precisa, é um assunto bem amplo, né? Então a gente vai separar por tópicos, né? Então a questão da polarização, tá? Seja de esquerda, seja de direita, não tomando nenhum partido aqui, tá? Simplesmente olhando do lado econômico da coisa. Quando você tem essa polarização, seja para um lado, seja para o outro, você gera muita instabilidade política. Tá? Então o investidor estrangeiro, na hora de financiar um país passa por uma transição do governo ou outro, pensa duas vezes antes de trazer o dinheiro para cá. Tá? Isso diz respeito diretamente ao modo de como o governo vai se financiar. Porque como é que funciona? A gente precisa entender, né, como é que funciona o caixinha lá do governo. Né? Primeira fonte de receita, impostos, tá? E depois tributos, taxas, etc. e tal. Tá? E sempre fica faltando dinheiro. Tá? E como é que o governo se financia? Através dos títulos públicos. Então ele lança títulos públicos, é uma promessa de dívida que o governo se propõe a pagar em determinado tempo, com determinadas características, e aí os investidores locais e estrangeiros compram esses títulos e financiam o governo. Tá? Então isso gera, tá? Quando a gente tem esse tipo de polarização, a gente gera muita instabilidade nesses títulos, né? E a gente consegue medir através, né, do custo do dinheiro. Então, quanto mais instabilidade, vai ser mais caro para o país financiar. Aí, quanto menos instabilidade, vai ser mais barato para um país financiar. Então, essa é apenas uma das variáveis. Né? Então, uma polarização nunca é legal. Tá? Obviamente, você sempre vai ter essa separação, né, de direita, esquerda, centro, liberal, neoliberal, mas quando isso começa a afetar diretamente, quando começa a haver essa ruptura, tá, do sistema, né, da gente ir para um lado muito forte ou para o outro, isso gera muita instabilidade. Né? Então, agora trazendo para um outro ponto, né, que é interessante a gente falar. Como é que o governo está à frente à pandemia e todos os problemas que houveram. Né? A gente tem hoje, tá, um déficit na casa dos 81%. Na realidade, a dívida do Brasil, a dívida PIB, tá, está na casa dos 81%. Isso comparando com outros países, tá, a gente está muito bem posicionado. Então a dívida do Brasil está equacionada, mas o governo vem fazendo alguns movimentos para que essa dívida siga numa trajetória mais sustentável. Né? Vamos falar de algumas medidas, né, que já foram feitas e que estão por fazer, né, para serem votadas no Congresso. Então, a serem votadas no Congresso, a gente tem a reforma tributária, que vai dar um certo alívio no caixa do governo. Então, isso, se passar o texto, a gente vai ter mais estabilidade. Então, isso faz, voltando para aquele primeiro assunto, isso faz com que o custo do Brasil se financiar seja menor. Tá? Outra reforma importante é a administrativa, tá, que passou de certa forma, e a gente teve reformas que já passaram, a reforma trabalhista que passou ainda no governo Temer, Dilma, rachadinha ali, Dilma, Temer, e uma série de outras reformas estruturais e privatizações também, tá, que deram uma boa aliviada ao caixa do governo. Tá? Então o governo tem uma agenda positiva, assim. Tá?
Mas a gente tem que falar dos efeitos também, tá? E por último, um ponto que é interessante trazer, a gente pode falar dos efeitos que a pandemia trouxe, tá? Os efeitos negativos, né? E não foi só para o Brasil, foram para todas as economias, de uma forma mundial. Os governos tiveram que injetar muito dinheiro na economia, tá? Fazendo vários tipos de incentivos, né? Isso gera uma pressão para aumentar imposto, para poder ter fonte de onde você tirar esse custo para poder financiar. Isso gerou inflação mais alta, tá? Não só por estímulo do governo, mas por conta de toda uma quebra na cadeia produtiva. Então pensa comigo, para quem está acompanhando, né? Imagina que eu sou uma indústria, tá? E eu tenho minha programação do ano ali, já toda pronta para cumprir. Eu tenho pagamentos para fazer para os fornecedores, eu tenho novos pedidos para fazer para os fornecedores. E daí quando há um evento, tá, de tal magnitude, com uma pandemia, tá, a primeira coisa que aconteceu, vamos fechar as fábricas. Aí o que acontece? Você tem que negociar prazo, tá, os dois fornecedores, eles e agora, o que vamos fazer? Vamos parar de produzir. Tá? Então o cara que comprava de mim não compra mais, vamos parar de produzir. E daí o que aconteceu? Os governos eles estimularam a economia de uma forma tão forte que a economia de fato voltou. Tá? E com o avanço da vacinação e tudo mais, então a gente teve uma recuperação que muitos falavam, vai ser uma recuperação em V, e de fato foi uma recuperação em V, mas isso trouxe inflação. Por quê? Então, trazendo aquele cara, exemplo do cara da indústria, ele teve que ele começou a receber muitos pedidos porque o comércio estava voltando, né, e voltando muito forte por conta de vários incentivos, né? As famílias também não ficaram desamparadas, em todos os países teve algum programa de auxílio para que as famílias não tivessem uma perda, tá? Das suas rendas, exatamente. Então o comércio voltou, tá? E as indústrias tiveram que acompanhar isso, tá? Só que os fornecedores, tá? Toda a cadeia de produção havia parado. Então começaram a chegar muitos pedidos, tá? E daí aquele determinado segmento, por vários segmentos de economia, não conseguiram atender, tá? Esse consumo, tá? Desenfreado. Então, naturalmente, o que se faz? Sobe-se o preço. Tá? Isso é uma defesa natural de todo e qualquer negócio, né? Você está com uma demanda muito exacerbada, o que você vai fazer? Você vai subir o preço para tentar regular essa demanda. Então, isso é pura lei de oferta e demanda, né? Então, quando a gente tem esse desencaixe muito grande entre oferta e demanda, o preço naturalmente sobe, né? Então isso aconteceu com basicamente, vamos lá, milho, soja, tá? Isso refletiu nos preços do boi, tá? Que consequentemente a pessoa física lá quando vai no supermercado, vai comprar uma carne, eu vi que o preço subiu 20%, 30%, tá? Mas não foi por conta o dono do supermercado está nos explorando, não, de forma alguma, ele teve que repassar custo. Tá? Então, isso aconteceu também, quando a gente fala de carros, né? O preço dos carros subiu 20%, 30%, praticamente dobrou. Ok, mas o que aconteceu com toda a cadeia de produção? O preço do minério de ferro disparou, tá? E o minério de ferro é insumo para fazer chapa de aço. Tá? As siderúrgicas tiveram que repassar os preços dos nossos carros, são basicamente aço, né? Então tiveram que repassar preço e consequentemente, tá? Os preços subiram. Então a gente pode passar o dia todo aqui falando de várias cadeias de produção que foram afetadas, né? Então é tendência que isso continue, que a gente tenha uma inflação galopante? Não. Primeiro porque oferta e demanda ela, ao longo do tempo tende a se equilibrar. Tá? Então a gente já está trabalhando. Sim, então os preços não vão continuar aumentando sempre. Tá? Então oferta e demanda uma hora vai equilibrar, a gente já está conseguindo ver alguma equalização nas cadeias de produção e acredito que a gente trabalha, né, com o primeiro trimestre de 2022, segundo trimestre de 2022, que os preços comecem a arrefecer. Tá? Então a gente, pelo menos arrefecer, quando eu digo pelo menos a gente não vai ter subida, pelo menos vai haver uma estabilidade, tá, dos preços, né? Obviamente, né, a gente não pode contar com sazonalidade, né? Então vou dar um exemplo claro aqui. A gente teve recentemente ali em meados de julho, início de setembro, aquela geada no sul do Brasil ali, que afetou várias lavouras, afetou a produção de café. Isso é sazonalidade.
tá? Isso sempre vai acontecer, vai fazer com que os preços disparem, mas depois a gente tende a ter uma volta à normalidade dos preços, né? Então isso é um fator que a gente não pode prever, tá? Mas a questão da equalização de oferta e demanda, a gente já trabalha com um cenário base aí de no primeiro, no segundo trimestre de 2022, os preços eles parem de subir, né? A gente vai seguir isso aí, mas eu trouxe uma dúvida aqui, eu acho importante colocar, por exemplo, eu espero que não, por isso que a gente tem que vacinar, meu povo. Cobertura vacinal é quando você se vacina, eu, você, todo mundo, aí a gente tem cobertura vacinal. Mas se, por exemplo, houvesse um outro surto, né, pandêmico, aí o negócio ia piorar, né? Todos os cenários que a gente trabalha é de que não haja mais uma quarta, quinta onda, né? Para que as coisas comecem a voltar à normalidade. Né? E pensando nisso, se não vier essa situação, já contando com essa sazonalidade que você falou, mais ou menos qual o ano que a gente pode, né, esperar uma melhoria na economia? Vamos lá, tá? Falando de um contexto mais macro até mais micro, chegando até o Brasil, né? Então o Brasil hoje ele é pouquíssimo representativo, tá, no PIB mundial. Então, o Brasil ele representa ali menos de 1% do PIB mundial. Então, veja, somos irrelevantes praticamente no cenário mundial. Então, a gente fica à mercê, tá, de países que são grandes consumidores do que a gente produz aqui. Tá? A gente pode falar, como eu falei, a gente vai depois mais no micro, né? Mas a gente fica muito à mercê de um crescimento forte dos Estados Unidos, um crescimento forte principalmente da China, que é uma grande consumidora das commodities brasileiras, né? Soja, milho, minério de ferro e assim por diante. Tá? Então a gente precisa muito, né, de drivers que puxem, né, o Brasil para que a gente possa crescer. Beleza, vamos descer um grau abaixo, vamos falar especificamente de Brasil. Tá? A gente tem muitas travas ainda que fazem com que o Brasil ele não cresça, tá, além do que a gente pode crescer. Tá? Quais travas são elas? Tá? A gente ainda tem um modelo tributário muito engessado. Tá? Então, pra você ter noção, enquanto uma empresa brasileira ela gasta ali 20 mil horas ano para fazer a apuração de imposto, tá? Empresas de países mais desenvolvidos gastam apenas 200 horas, 300 horas. Né? Então a gente tem um emaranhado tributário muito complicado. Tá? Se a gente destravasse isso, a gente com certeza traria mais valor para as empresas como um todo, desde a empresa micro até a empresa gigantesca com capital aberto na bolsa. Né? A gente também tem todo um gargalo logístico gigantesco no Brasil. Tá? Então, principalmente aqui na Amazônia, aqui no norte, sim, né? Esse governo, tá? De novo, né? Não puxando bandeira para nenhum governo ou outro, mas o governo federal tem feito um grande trabalho, tá? Na parte de privatizações e trazer capital estrangeiro para investir em infraestrutura, tá? Seja em portos, seja em rodoviárias. Então, o ministro de infraestrutura, tá? Tem feito um trabalho incrível, tá? Mas ainda é pouco frente ao desafio de infraestrutura que o Brasil tem. Tá? Não temos estradas suficientes. Tá? A gente depende hoje muito de um único modal. Tá? Cerca de 60% de tudo que circula no Brasil é via rodoviária. Tá? A gente não tem uma malha fluvial. A gente não tem uma malha ferroviária, tá? Que é um meio de transporte de baixíssimo custo. Tá? Então, hoje a gente é muito dependente do rodoviário. Tá? Então, o Brasil tem uma série de problemas estruturais que, se a gente conseguisse resolver, tá, a gente, consequentemente, destravaria essa estrada para que a gente conseguisse crescer mais. Tá? E tem a própria questão política também. Tá? Então, hoje, a política, chegando aqui no primeiro assunto que a gente começou a conversar, a política ela ainda influi muito na economia. Tá? Em países mais desenvolvidos, tá, você não, assim, tem essa influência, tem, tá, mas ela não é como a gente tem no Brasil. Então, em tudo ali, o governo quer dar um pitaco, quer criar uma lei específica, acaba se criando desigualdades. Né? Então,
A gente precisa de um modelo mais único, mais em linha ali. Unificar no sistema. Sim, com países mais envolvidos. Né? Ao invés de simplificar, muitas vezes a gente complica. Então a gente tem toda essa questão aí para destravar valor, para que a gente possa crescer mais, independente do governo de direita, independente do governo de esquerda. Obviamente são pautas bem diferentes, né? Mas a gente efetivamente, eu posso te falar com uma boa dose de convicção de que a gente nunca teve um governo 100% de esquerda. A gente tinha ali, era Dilma e Lula, era um governo, pode-se dizer assim, de centro-esquerda. Eles tinham pautas voltadas para uma linha mais social da coisa, né? Mas existia a pauta desenvolvimentista, né? Desenvolvimentista, na verdade, é uma pauta que é esquerda, né? Desenvolvimentista, quando a gente diz, é um Estado muito forte, presente, investindo, né? E na verdade uma pauta mais neoliberal é quando você tenta trazer investimento de fora e deixar que o Estado tenha uma mínima participação ali, tá, nesses investimentos. Então são linhas bem diferentes, né? E o capital, só desculpa ter te interrompido, e o capital estrangeiro, aí o investidor, eles buscam o que na hora de trazer recursos para o Brasil? Para a gente poder trazer crescimento também, né? Estabilidade política, rentabilidade, tá? Diferente do governo, em que o governo ele não busca rentabilidade, o governo não sabe gerir uma empresa, por exemplo, de petróleo, né? Então eu consigo te dizer isso com todas as palavras quando a gente olha o balanço de uma empresa privada de petróleo versus o balanço de uma empresa estatal de petróleo. Por mais que a gente ainda detenha um tipo de monopólio, você vê que é uma empresa que ela não é eficiente, tá? Por uma série de questões, né? Muito mais políticas, né? Do que efetivamente econômicas. Né? Mas então eu quero entender bem, que quando a gente fala, está falando já de tributação, e aí para a gente aprofundar bem no aspecto local, eu acho que eu posso acrescentar contigo e você pode me corrigir dentro da sua especialidade. O Brasil, além de tudo, ele é um país gigante, né? A gente vê a questão geográfica, a diversidade sociopolítico-cultural. E aí vem um ponto que me chamou a atenção quando você estava falando, que é a questão da privatização, que é uma discussão em pauta, né? E que é uma discussão política também, de movimentos. E aí, por exemplo, qual é o problema da privatização, por exemplo, na questão da energia? A energia era estatal, agora ela é privada. Mas eu não sei, grande parte das pessoas que acompanham, e hoje no país, uma das maiores reclamações, né, do direito do consumidor é energia, internet e a água, né? Então, assim, o que você justificaria essa situação que a gente está passando, que se tornou privada e está discutindo sobre a questão também do correio, né? Se o correio vai privatizar ou não. E aí a gente vê nessa lógica, a gente vê, se não tiver monopólio, né? Com uma questão assim, do gás, né? Esse gás. Se quebrar o monopólio, mas eu acredito que no dia a dia, principalmente a classe C e D, ela não sente essa diferença, essa melhora, tanto no serviço, quanto na questão do tributo, do dinheiro realmente para pagar aquela conta. Sim. Vamos lá, então vamos falar especificamente de energia elétrica, né? Assim, a gente tem vários segmentos de energia elétrica, vários não, a gente tem principalmente dois, né? Distribuição e geração de energia, tá? A gente tem várias empresas que atuam nesse segmento, empresas estatais e empresas privadas, né? Então hoje pode-se dizer que o mercado de energia é um mercado livre, tá? A gente tem algumas empresas estatais que prestam esse serviço de distribuição, até também de geração, aí privadas também que fazem esse mesmo tipo de trabalho. A gente teve, de novo, indo lá na sazonalidade, né? A gente está passando pela uma das maiores crises hídricas, né, que o Brasil já passou, ou seja, a gente é muito dependente de energia hidrelétrica, tá? Eu vou chutar que eu não tenho um número preciso, tá? Mas eu acredito que ele faz 40% de toda a energia que é produzida no Brasil, tá? Para suprir ali, né, nossas casas, é provida pelas hidrelétricas, né? Então, com uma crise hídrica, o que acontece? O objetivo volta ali naquele conceitinho de oferta e demanda, tá? Naturalmente tem que subir o preço. Por quê?
Porque se eu não tenho, tá, uma energia mais barata à disposição, eu tenho que ligar as termoelétricas. E para manter o custo de uma termoelétrica é mais caro. E de novo, quem é que vai pagar esse prejuízo? Infelizmente é o consumidor. Tá? Porque as empresas precisam rodar no verde. Diferente de uma estatal, que no curto prazo pode absorver ali algum custo ou outro, diminuir a sua margem. Então, as estatais normalmente são usadas como instrumentos políticos, né? E muita gente vê isso de uma forma meio que equivocada, né? Porque no final das contas, quem vai pagar a conta é o consumidor. Embora não sinta de forma imediata, se ele opte, né, por um modelo estatal, tá? Mas ele vai pagar via tributo. Tá? Então ele vai sentir daqui a 1 ano, 2 anos, quando a carga tributária dele aumentar. Tá? Então, e as empresas privadas, não, elas têm que repassar esse custo, não tem jeito. Né? Então, hoje, falando especificamente de energia elétrica, porque o custo subiu tanto de 1 ano para cá, é justamente por conta dessa sazonalidade. Tá? Então, hoje o Brasil está operando muito mais com energia termoelétrica do que operava, tá, há 1 ano. 1 ano é um prazo muito longo, mas há 6 meses atrás. E hoje a gente tem outros tipos de energia que a gente podia, inclusive a solar, né? Está investindo e o país não fez esse investimento, né? E a gente ficou refém apenas de um modelo, principalmente para a população C&D, né? O que eu posso falar, existem várias iniciativas nesse sentido, né? Mas você mudar uma matriz energética para uma outra em pouco tempo, eu vou te falar que é muito difícil. Mas você que está acompanhando aí, você vê esse movimento, esse processo de inclusão, governo... outras empresas que estão entrando, buscando parceria com o governo para trazer esse incentivo? Um dos principais incentivos do governo é via crédito. Tá? Então o governo criou linhas específicas de crédito para que os bancos concedam esse crédito para incentivar esse tipo de energia. Tá? Desde aquele grupo que consome muita energia, né, uma indústria, até a pessoa física. Né? Então hoje existem essas linhas de financiamento específicas para que, desde daquela pessoa que tem a sua residência até aquela grande indústria ali que consome um absurdo de energia. Né? A gente também tem outras iniciativas, por exemplo, no Nordeste ali a gente tem a energia eólica, tá muito forte, tem parques eólicos gigantescos. Né? A parte da energia solar também está crescendo muito, os custos, né, de produção de anos para cá, né, das placas solares, elas caíram muito. Então é algo que está entrando no gosto ali do brasileiro. Né? Então eu acredito sim, tá, que a gente está num modelo de transição, mas é tudo muito demorado. Então seria muito bom se a gente conseguisse mudar ali de uma hora para outra a principal matriz energética. Né? Mas é um processo. Eu acho que a gente está nessa parte da energia, eu acho que a gente está indo num caminho bem interessante. Eu posso te falar, eu te falo com base em dados, né, mas eu não consigo te prever quando que vai haver uma grande mudança, mas a gente está no caminho. Agora a gente vai falar um pouco sobre a questão que muitas pessoas estão discutindo, sobre a tributação, principalmente no preço do combustível, né? Que é um grande vilão. Hoje as pessoas ela está assim, ou ela paga energia, ou ela paga água, ou ela paga o combustível, e aí a cesta básica, né? Principalmente da população que é desprovida, que está desempregada, que está trabalhando por conta própria, mas que a economia não está fácil, está sofrendo bastante com isso. E nessa questão do combustível, o que se justifica esse aumento, né? Houve um aumento abusivo? Tem algum vilão de uma tributação que está terminando com a gente, né? Que poderia ser eximida, né? Porque muitas pessoas falam do ICMS. Né? É isso mesmo, ICMS, né? Aí, só que o governo ele utiliza esse recurso para prover outros orçamentos, né, dentro das políticas públicas, né, no Estado. Então, é uma justificativa. E a gente fica que nem a gente está gerindo a nossa casa. Se eu deixar de receber de um local, eu vou descobrir o outro. Como é que a gente pode entender esse processo do preço final quando a gente chega lá, né, naquele posto de combustível e a gente olha e sai triste de lá?
Perfeito. De novo, a gente tem que fazer uma separação, né? De entender primeiro toda a cadeia de produção, tá? Até o preço final, tá? Que o consumidor vai pagar, né? E depois a gente pode entrar na seara política da coisa, né? Então, como é que funciona a cadeia de produção? Primeiro de tudo, a gente tem que entender que o Brasil ele não é autossuficiente, tá? O Brasil ele é autossuficiente em petróleo, tá? Não em gasolina. Então, a gente está ferrado com tudo, não, porque várias coisas que não está autossuficiente. Pode continuar. Então, a gente importa gasolina. Então, primeira palavra, quando a gente importa, tá? A primeira palavra que vem em mente é dólar. O dólar subiu bastante, tá? Se a gente fizer uma comparação com uma cesta de países ali, México, Turquia, Chile, tá? O país que teve a maior desvalorização da moeda foi, tá, o Brasil. Tá? Então a nossa moeda desvalorizou ali na casa dos 20%. Então a gente saiu de uma cotação ali de 4,70, 4,60, tá, para uns 5,30 que a gente tem hoje. Tá? Então isso afeta diretamente, tá, o preço, tá, do combustível. Tá? Primeiro ponto. Ok, a gente tem que entender, tá, que existe toda uma cadeia logística para que esse combustível chegue nos postos, né? Então, quanto mais distante, tá, e se o meu custo com gasolina também aumentou, tá, isso consequentemente já aumenta o custo de transporte também. Tá? Então, e consequentemente, quando esse preço ele chega mais alto para aquele cara que é um distribuidor de combustível, ele infelizmente tem que repassar isso, ele não vai tomar prejuízo. Então, existe toda essa cadeia de produção. Beleza, o distribuidor, o próprio nome já diz, tá? Existem os postos de gasolina compram, tá, desse distribuidor. Tá? E ele também, o posto de gasolina também tem que ter a margem de lucro dele. Então, essa é a cadeia de produção hoje. Né? Existe uma lei que especifica essa margem de lucratividade? Por exemplo, sempre discutido que não só aqui em Manaus, né, no estado do Amazonas, mas que há um cartel, né, na questão das empresas de combustível. É o que sempre é colocado em teste, principalmente na comissão que trabalha com essa questão de direito do consumidor, seja na CNM, como na ALEAN, né? Então, assim, essa possibilidade, por exemplo, se houvesse um cartel, isso prejudicaria mais ainda o preço final? Eu prefiro não entrar nesses assuntos políticos mais delicados, né, até por conta da nossa posição. Tá? Entendi. Mas quem é mais competente para definir se existe um cartel ou não seria a própria comissão. Tá? Mas um cartel em nenhum lugar é bom. Tá? Então, eu posso dizer que é uma prática totalmente anti-mercado, tá? E o único prejudicado ali é o consumidor na ponta final. Mas se existe ou não... Mas acompanhando o preço hoje do combustível, você entende que é por conta desse processo, né? Exatamente. Tá? Então, outra coisa, respondendo um questionamento teu, existe algum mecanismo que a gente possa acompanhar os preços? Sim. Tá? A ANP ela controla de perto o preço da bomba. Tá? Então, se você for no site da ANP, você consegue ver quanto é que está o preço da bomba, tá? Na média, tá? No Amazonas. A ANP, Agência Nacional de Petróleo. Entendi, a ANP. Isso, então é possível fazer esse acompanhamento por lá. Tá? Então, na média, tá? Eles sabem o que preço foi comprado no distribuidor e quanto é que está sendo vendido na bomba. Então, você consegue estimar qual que é a margem de lucro, tá, desse vendedor de combustível. Entendi. Tá? Então, houve todo esse efeito. Tá? Então, isso impacta, tá, no IPCA, tá? Que é a métrica que o governo usa como inflação. Tá? Não só o preço da gasolina, mas você tem ali, tá, o preço da cesta básica, que é um grande componente ali do IPCA. Então, subiu o feijão, arroz, milho, trigo. Então, o trigo também importado. Tá? Então, não foi... É difícil achar um culpado. Tá? A pandemia influenciou muito, tá, nesse aumento dos preços, né? Mas, de novo, a gente falou aqui de sazonalidade, a gente falou aqui de oferta e demanda, então cada caso é um caso. É um caso, né? Então não dá para generalizar, né? Os preços subiram, porque o governo está fazendo besteira. Não, tá? Não é tão simples assim. A gente precisa entender a fundo cada cadeia de produção para chegar ali numa causa raiz em que a gente consiga identificar o problema.
Já que a gente já quase finalizando, a gente vai chegar agora na cereja do bolo, né? Que é justamente sobre o momento atual que você falou, que a gente está caminhando, as coisas por hora vão continuar desse jeito, mas assim, no Brasil aumentou muito o número de pessoas que abriram negócios, né? Principalmente por conta da MEI, aí a gente veio sobre a questão da tributação, e aí a gente teve uma notícia agora nesses últimos tempos que é o valor, né? Para quem faz transação bancária, né? E aí aumentou o valor, eu estou lembrando agora no momento, o nome da tributação que aumentou? IOF? O IOF, né? As pessoas gostariam de saber sobre esse IOF, sobre essa transação bancária, né? O que a gente pode fazer para fugir um pouco disso e, nesse momento, quais são os ramos de negócio que você avaliando, né? Você acha que tem mais possibilidade de dar certo? E o que a pessoa precisa fazer do passo a passo, né? Para poder realmente gerir os seus recursos e não fechar a sua empresa. Tá, vamos lá. Primeiro falando dessa questão do IOF, né? Então foi uma medida provisória, tá? Em que o governo não precisa, a medida provisória não precisa passar pelo Congresso para ser aprovada, ela simplesmente é aprovada com uma canetada. Então o IOF para concessão de crédito aumentou, ou seja, eu quero tomar um crédito no banco, tá? Esse crédito ele ficou mais caro, tá? E o governo alegou que esse aumento, tá? É para financiar o Bolsa Família, tá? Para que esse benefício ele tenha uma certa sustentabilidade, tá? Para que isso não impacte as contas do governo. Tá? Então, esse é um ponto. Foi essa a justificativa? Isso, exatamente. O que a gente pode fazer para se livrar disso? Não tem como. Se você é tomador de crédito, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, ficou mais caro. Tá? Cheque especial, por exemplo. Cheque especial é uma modalidade em que eu falo, olha, tome um crédito para pagar o cheque especial, porque é a pior modalidade de crédito que existe, é a mais cara. Tá? Então eu não recomendo que as pessoas... É melhor você fazer o empréstimo para evitar do que mexer no cheque especial. Exatamente. Entendi. E cartão de crédito? Ele é pior que o cheque especial ou não? O cartão de crédito, na realidade, é um ótimo instrumento para que você ganhe tempo, né? O que não pode acontecer é você começar a pagar juros ou atrasar a fatura ou pagar o mínimo da fatura. Aí é uma prática que eu não recomendo e qualquer compra que você fizer vai sair muito mais caro, né? Então não compensa. Então o cartão de crédito ele é um instrumento muito legal para que você ganhe tempo. Como assim, Vitor, para ganhar tempo? Imagina aqui, tá? Você quer comprar um bem, tá? Que custa R$1.000, tá? Você foi na loja e o cara te dá um financiamento, tá? Financiamento de 10 vezes. Pô, não é muito melhor você gastar R$100 todo mês do que ter um desembolso de R$1.000, tá? Porque com esses outros R$900 você pode fazer outras coisas, tá? Então a grande questão é só equacionar isso, né? Para que no final não vire uma bola de neve esse cartão de crédito. Então isso se faz por meio de orçamento, tá? Que é uma prática que eu recomendo muito que as pessoas físicas tenham em casa, né? Quanto é que eu ganho, quanto que eu posso gastar, se vai me sobrar alguma coisa no final do mês, putz, eu estou gastando muito aqui, eu posso rever esse gasto ou outro. Então o orçamento se faz primordial, tá? Dentro de qualquer família, seja você uma pessoa que mora só, ou você tem uma família que isso é uma coisa que assim, muitos brasileiros não receberam esse tipo de educação financeira, né? que é básica, tá? Então o orçamento se faz extremamente necessário, né? Indo para o ponto ali dos autônomos, né? Que segmento eu vejo que pode ter uma certa exponencialidade, pode crescer muito, não sofre tanto com a crise. Olha, eu te digo que o setor de serviços, serviço muitas vezes você consegue repassar custo de uma forma mais fácil, você pode se diferenciar do teu serviço, diferente do comércio. Tá? Então, digamos que você vai numa loja de brinquedo. Tá? Qual que é a diferenciação da tua loja de brinquedo para a loja do teu vizinho? Qual que é a diferenciação de produtos que você vai ter? É pouquíssimo.
tá? Você não consegue diferenciar. Então no serviço você consegue passar preço, você consegue ter uma certa diferenciação, você consegue ter uma estrutura mais leve, tá? Então eu gosto muito do terceiro setor, que é o setor de serviços, né? Desde que você ache um nicho interessante para atuar, tá? Eu acho um setor fantástico. E tem crescido bastante, né? Esse tempo da pandemia a gente viu que, por exemplo, vários serviços novos que não se tinha, né, essa necessidade, e a gente vê que hoje está fazendo uso, principalmente o setor de alimentação, né? Sim. Você vê que é um setor que ampliou realmente. Empresas fecharam, lojas fecharam, mas outras também abriram. Exatamente. Né? E aí a gente vê como o mercado ele vai se formando. Mas quando a gente olha, por exemplo, eu tenho um recursozinho, né, ou vendi alguma coisa, ou recebi uma indenização, e eu quero investir em algo, eu quero um investimento, né? Qual é o investimento que você mais sugere hoje, que as pessoas podem ter mais confiança de fazer? Legal. Essa parte do investimento ela é bem curiosa, porque essa é uma pergunta bem comum. Vitor, o que está ótimo, o que está bom para investir? E eu falo assim, olha, eu vou te deixar desanimado, porque não é bem assim que funciona. Tá? Antes da gente investir no teu curso, eu preciso entender um pouco do teu contexto financeiro. Tá? Você tem filhos? Não. Você é casado? Não. Sim ou não? Você tem imóvel financiado? Sim ou não? Você tem dívidas? Sim ou não? E daí a gente, com esse recurso que te sobrou, seja se vender um imóvel, se receber uma indenização, a gente vai tentar fazer o melhor uso dele para que você não tenha problemas financeiros lá na frente. Beleza. Segundo ponto, indo para a questão do orçamento. Tá? Primeiro, se o cliente pessoa física ele não tem a reserva de emergência dele composta, a gente vai fazer esse primeiro trabalho. Tá? Então a gente vai atuar um pouco antes. Você já tem uma reserva de emergência? Não, Vitor, eu não tenho. Tá, primeiro de tudo, você sabe que é uma reserva de emergência? É um dinheiro que eu tenho guardado. Beleza, você sabe quanto você precisa ter uma reserva de emergência? Olha, a gente recomenda que você tenha de 3 a 6 meses dos seus gastos, tá? Dependendo do segmento que você atua, enfim. Se você é uma pessoa que tem um emprego mais estável, a gente recomenda que você tenha 3 meses dos seus gastos. Sabe, Vitor, meu gasto familiar hoje gira em torno de 10 mil, beleza. Você tem que ter no mínimo, tá? Se você tem um emprego mais estável, 30 mil numa aplicação em que ela seja super segura, tá? E de altíssima liquidez. Tá? Você consegue resgatar praticamente imediatamente. Tá? E se você se você é um CLT e muitas vezes você pode ser demitido de uma hora para outra, como aconteceu na pandemia, né? O patrão pode querer renegociar o teu contrato de trabalho, isso consequentemente pode afetar o teu orçamento. O recomendável é que você tenha pelo menos 6 meses, tá, dos gastos, ou seja, daqueles 30 mil que a gente falou, é legal que esse cara que tem um orçamento de 10 mil no mês, ele tenha 60 mil nessa mesma aplicação, super conservadora, tá, e de altíssima liquidez. Beleza, foi cumprida essa etapa, tá? Aí sim a gente pode ir para dentro do perfil do cliente. Não, Vitor, eu sou um cara extremamente conservador, não gosto de tomar risco, gosto de ver meu dinheiro sempre para cima. Beleza, existem várias opções excelentes, tá? Principalmente no momento em que a gente está hoje, em que a taxa de juros, a tendência é que ela suba bastante, né? Para conter a inflação. Mas isso é um outro assunto que a gente pode falar depois. E com isso, a renda fixa ela fica muito atrativa de novo. Então a gente volta a falar de aplicações pagando 12% ao ano, 10% ao ano, dependendo do prazo. Então, coisa que a gente não via um ano e meio atrás, porque o contexto era totalmente diferente. Então, abriu-se muita oportunidade na renda fixa. Não, Vitor, agora, eu tenho um perfil mais arrojado, tá? O que você recomenda? Aí a gente pode ter exposição a ações do exterior, tá? Pô, quem que não quer ser sócio desde que não tem o risco, né? No Google, tá? No Facebook, numa Apple. Então, hoje é possível, de forma bem simples e descomplicada. Tá? E dentro disso, né, tem um investimento híbrido ali, que não fica nem muito arriscado e nem muito conservador, que são os fundos imobiliários. Né? Você tem exposição a imóveis, grandes empreendimentos, e você ganha um aluguel.
pelo fato de ser cotista desses investimentos, né? Então, assim, a gente tem várias alternativas, né? E por último, a gente faz toda a parte de sucessão. Então, por isso saber se você tem filhos, se não tem, então, se você pretende ter. Tá? A gente faz toda a parte de planejamento para aposentadoria também. Tá? Então, o cliente já sai de lá sabendo que daquele recurso que ele consegue guardar mês, uma parte vai ser direcionada para uma aposentadoria complementar para que ele não tenha que depender de INSS. Né? Então, é um trabalho bem completo e a resposta é bem ampla. Tá? Não existe um investimento, o melhor investimento, e sim, tá? O melhor investimento que seja indicado para o teu perfil. Tá? Então, a gente primeiro precisa entender o perfil para poder indicar, mas assim, existem opções de A a Z para a gente alocar na carteira do cliente. Por exemplo, vocês com a assessoria de vocês atendem grandes empresas, né, também, mas vocês atendem um público mais baixo, qual é o orçamento, mais ou menos, de quem se encaixaria para ter uma assessoria com vocês? Legal, perfeito. Porque tem pessoas que, por exemplo, estão iniciando um negócio ou têm um negócio e aí vê assim, olha, eu gostaria de ter uma consultoria, né, uma assessoria em um determinado ramo para ver se a pessoa se encaixa, né? Perfeito. Então, Érica, a gente preza muito pela qualidade do nosso serviço. Então, a quantidade de pessoas que por mais que eu queira atender, a quantidade de pessoas que eu atendo ela é limitada. Tá? Então, eu tenho uma equipe hoje de 12 pessoas aqui, tá? Somente em Manaus, tá? Fora de Manaus a gente tem outros escritórios com muito mais gente. Tá? Então, um ticket mínimo para a gente fazer um atendimento de assessoria personalizada é um cliente que tem no mínimo 100 mil. Tá? Então, que ele se comprometa de colocar nos próximos 2, 3 meses, ele consiga chegar nesse recurso, nesse montante, né? Para que faça sentido para ele e para que faça sentido para a gente também, tá? Do ponto de vista financeiro do nosso negócio, né? Porque se eu começo a atender, tá? Se eu não ponho essa trava, e é importante que as pessoas entendam isso, daqui a pouco eu estou com 5 mil clientes e eu tenho somente 12 pessoas que têm a qualidade do atendimento vai por água abaixo. Então a gente entrega algo muito personalizado. Diferente do banco. Tá? E Vitor, como é que vocês fazem isso? Olha, a gente faz isso através do maior banco de investimento da América Latina, que chama BTG Pactual. Tá? O nome da nossa empresa é que Investimentos. Em breve a gente está virando uma corretora de investimentos. Tá? Então, e o que um banco de investimento, uma corretora de investimento faz? Tá? Imagina que você vai no shopping. Tá? E no shopping você tem as marcas de A a Z que você pode escolher. É exatamente isso. Tá? Ao invés de você estar lá no Bradesco, no Itaú, você entra lá, você só tem a prateleira do Bradesco Itaú. A corretora não, ela vai no Bradesco Itaú, Safra, ABC, BMG, tudo que você pode procurar tem dentro de uma corretora. Tá? Custos, né, muito mais baratos, né, do que estar num banco que é monomarca. Então a gente é como se fosse uma loja multimarca. E dentro disso a gente consegue entregar o que é melhor para o nosso cliente. Né? Então tem muito alinhamento de interesse. Então, assim, a gente agradece muito, foi uma conversa muito boa, a gente falou sobre muita coisa, né? Eu acredito que deve ter esclarecido também boa parte dessas situações que a gente apresentou aqui. E quando a gente vai finalizando, eu deixo o espaço para você deixar uma última mensagem para as pessoas que estão assistindo aqui. Legal, primeiramente eu queria agradecer o Convergente pelo espaço, tá? E a mensagem que eu deixo tenha um orçamento familiar. Tá? Se você não tem, comece a fazer hoje, tá? Através de uma planilha ou um bloquinho, tá? Isso é super importante. A educação financeira ela se faz necessária. Tá? Em caso as pessoas se interessem, tá, pelo nosso trabalho de assessoria, a gente deixa as portas aqui abertas, né, para que visitem o nosso escritório. Hoje a gente está ali no edifício The Office, no finalzinho da Mário Ipiranga, tá, com uma baita de uma estrutura, profissionais muito qualificados para atender esse ticket específico de clientes, né? Ticket mínimo na realidade, né? Mas a gente faz um trabalho muito completo e bem personalizado. Então deixo as portas aqui abertas, né? E quem sabe a gente possa fazer em outras matérias, falar de outros assuntos, né? Sim, com certeza. Que são de suma importância. Então essa é a mensagem aí que eu deixo. Então, um abraço para vocês e nós vamos nos ver no próximo debate político.